Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Flávio Chat Show. Hoje a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o presidente Júlio, que é o presidente do sindicato, que vai explicar um pouquinho sobre de tudo o que aconteceu na cesta básica, o que houve e teve o seu estado finalizado. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui, nós vamos entrevistar o presidente do sindicato, o Júlio, que vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, essa trajetória da cesta básica. O nosso programa ele não é para fazer qualquer inquisição, nós estamos aqui para escutar os dois lados. Boa noite, Júlio. Explique um pouco a trajetória de tudo isso. Boa noite, Flávio, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, tá? Bom, essa bomba, né, porque é uma bomba, caiu no nosso colo desde novembro do ano passado, mas iniciando com os aposentados. Foi quando o processo do Ministério Público, o Ministério Público entrou com processo, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o pagamento da cesta básica aos aposentados e pensionistas. Iniciou-se assim. De pronto, nós chamamos uma reunião com os aposentados aqui no sindicato, formamos uma comissão para discutir formas de, primeiramente, buscar entrar no processo juridicamente como terceiro interessado para estar defendendo, né, subsidiando, porque no caso a prefeitura era réu no processo, o sindicato naquele instante não tinha participação. No caminhar, iniciou-se a campanha salarial, isso foi muito paralelo, a campanha salarial, um processo de ação direta de inconstitucionalidade, geralmente demora muito mais do que aconteceu, ele foi julgado em tempo recorde, a campanha salarial terminou, nós retomamos com essa comissão de aposentados, né, chamamos, marcamos uma reunião, decidimos que fizéssemos uma reunião juntamente com o Instituto de Previdência e com o jurídico, e nesse mesmo interim, né, em maio já desse ano, saiu uma decisão retirando a cesta básica dos aposentados. E aí, continuando, de antemão nós marcamos com o governo, junto com a comissão de aposentados, para negociar formas de suprir essa perda, que aí já estava estabelecida. Junto com essa luta dos aposentados, o governo decide mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei que alteraria ali a cesta básica dos ativos, dizendo que não poderia pagar para os ativos também. Aí começou o imbróglio jurídico. Aí, em resumo, né, nós tínhamos um problema generalizado entre os servidores aposentados e ativa. Impedimos uma votação na Câmara, barramos, o que não é fácil, Flávio, não é fácil. Veja, só para você ter uma ideia, temas polêmicos na Baixada inteira contra o servidor público, os servidores lotam as câmaras, tanto de Cubatão, Praia Grande, Santos, para barrar, e não tem êxito. Os vereadores fechados com o governo votam e ainda dá tchau pro servidor. Então ali foi uma vitória muito grande política da categoria quando a gente suspende e barra uma votação. Chamamos um grande ato, você cobriu ali na Praça da Bandeira, chamamos um grande ato e esse ato cavou uma mesa de negociação. Paralelo a isso, nós entramos com um pedido de liminar, buscando obrigar o prefeito a pagar a cesta básica, porque nós entendíamos que a decisão não se estendia aos ativos. O juiz aqui da primeira vara da Fazenda não concedeu a liminar, ratificando o entendimento da Procuradoria, e a cesta caiu. A cesta básica, paga tanto para o ativo quanto para o inativo, ela custava 44 milhões. Quando a gente faz o ato e cava uma mesa de negociação, a gente foi para a mesa de negociação não negociar mais a cesta básica, mas negociar o que fazer com esses 44 milhões. E naquele instante não era possível pedir um reajuste desses valores, porque você tinha um conjunto de leis que impedia. Primeiro, campanha salarial tinha passado. Campanha salarial é data base, março. A categoria aprovou uma campanha salarial. Bom ou não, a categoria veio e aprovou. Nós estávamos no meio disso. Já tinha um valor empenhado para ser gasto para o servidor.
Mas isso não é o bastante. Hoje nós temos um decreto que o prefeito foi obrigado. Isso não tá, eu não estou aqui justificando, eu estou dando a informação correta. Que é muito fácil desinformar a categoria ou ser populista. Esse não é o nosso papel aqui. De fato, o decreto tem amparo na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, nos engessou a negociar esses 44 milhões. E aí, tinham 3 pedidos na mesa. Reajuste no salário base, reajuste no abono e um cartão alimentação. 2 pedidos se estendiam aos aposentados, então tinha um custo de 44 milhões, e um pedido era apenas para o servidor da ativa. Porém, o problema é de todos, isso que fique bem claro. Ah, mas o aposentado, não existe solução para um grupo e solução para outro grupo. Nós convocamos uma Assembleia Geral e apresentamos as 3 propostas. E pra gente, mais ou menos, o que é isso? Pra gente ter uma... Não, justamente, é o imbróglio jurídico, né? No nosso entendimento, a decisão do desembargador, ele foi pautado em cima de uma lei que ela não se aplicava mais daquela forma. De fato, a lei o qual foi julgada, ela pagava a cesta básica a prêmio de assiduidade. A gente sabe, prêmio por assiduidade é inconstitucional. Porém, no meio do caminho, em 2007, 3 anos depois, numa lei que ela não se aplicava mais daquela forma. De fato, a lei o qual foi julgada, ela pagava a cesta básica a prêmio de assiduidade. A gente sabe, prêmio por assiduidade é inconstitucional. Porém, no meio do caminho, em 2007, 3 anos depois, numa lei, no seu artigo 3º, modifica o caráter de pagamento, a regra de pagamento da cesta básica, tirando a assiduidade. Então esse foi um imbróglio jurídico. O procurador do município, o procurador é o defensor do município, ele fez um parecer dizendo para o prefeito não pagar a cesta básica, que ele não poderia pagar. Nós discordamos desse parecer, o prefeito se calcou com esse parecer, foi quando ele na live disse que não iria pagar. Nós só podíamos entrar com mandado de segurança após o ato feito, ou seja, no dia seguinte, terça-feira, e o juiz não nos concedeu a liminar, né? E aí nós poderíamos esperar. Muitos pensam, mas poderia submeter à segunda instância? Se foi a segunda instância que fez a decisão, e isso iria demorar até quando? Então, politicamente, nós decidimos pelo ato e decidimos de sentar na mesa de negociação. E aí, voltando na mesa, foram-se cavados aí 3 oportunidades, 3 formas possíveis para ser gasta esses 44 milhões. E a vitória política nossa é que a categoria escolheu. E a categoria escolheu aquela que menos foi proposto pelo governo. Porque na verdade a proposta do governo nem foi para a pauta da Assembleia, que a proposta era o vale-refeição permanente. Essa foi refutada em mesa de negociação. O que tinha era uma proposta de cartão, mas até o cartão ficar pronto você teria que ter um vale-refeição. Sim, o prefeito comentou também que nesses R$400 ele queria substituir esses R$400 por um tal de VR, que seria a pessoa ir lá e comprar. Já no dia, isso que teve foi a Assembleia, aí teve a primeira manifestação que aconteceu isso tudo, e teve uma outra segunda manifestação onde que ele queria substituir os R$400 e também transformar esse dinheiro que é pago em VR, aonde que a categoria não aprovou, e também queria fazer descontos ali nos aposentados, já que os aposentados que trabalhou não ia ter a categoria e nem a taquinha dos 400. Isso. O VR, qual que era o problema do VR? Da forma que foi para a Câmara. Permanente. Você, servidor doente, por exemplo, ou que possa vir a ficar doente, você não receberia. Você não receberia o benefício, porque ele é pago por dia trabalhado. Isso já tem jurisprudência, vale-refeição, é verba indenizatória. Então, isso nós não concordamos, foi quando a gente barrou. Aí voltando, uma das alternativas propostas pela categoria era o cartão. O cartão ele é pago independente se você está de férias, se você está
se você tá de atestado. Inclusive, nós vamos buscar o cartão alimentação ainda na campanha salarial. A gente precisa aqui de um benefício de caráter alimentar, né? Que hoje nós não temos acesso, que o que conseguimos aprovar, o que foi aprovado na Assembleia foi um reajuste de salário, um reajuste aí que para algumas categorias passa até de ser 10%, foi de 209, categorias que tem o piso de R$2.000 são 10% de aumento. Mas hoje nós não temos um benefício de caráter alimentar, então isso passa a ser prioridade. Mas é isso, nós fomos contrários porque nós estávamos substituindo algo fixo por algo variável, né? Agora, dizer, Assembleia, toda a Assembleia, eu comecei na introdução dizendo, nós todos estamos frustrados. Independente da decisão aqui, há uma frustração, essa frustração nos une. Independente daquele que queria o reajuste, independente daquele que queria o cartão ou o reajuste no abono, aí haveria uma frustração. Agora, o sindicato, Flávio, fez de tudo para esclarecer. Ninguém pode dizer que o sindicato omitiu informação, que o sindicato não esclareceu, que o sindicato não tirou dúvida. Isso é impossível falar, né? Nós fizemos vídeo explicando os prós e os contras de cada proposta, né? Fizemos uma live de 1h30, na verdade 2 lives de 48 minutos, 45 a 48 minutos. Aí só para finalizando, para que a gente pudesse chegar na Assembleia ciente do que iria aprovar. Mas claro, independente da decisão, a gente, enquanto sindicato, eu tenho a consciência que nós precisamos, enquanto categoria, organizar os cargos, né? Colher os cargos para construir uma campanha salarial forte, onde a gente fortaleça mais o salário base e crie um benefício de caráter alimentar. E praticamente nessa corrida que teve, nessa baita confusão que estava tudo acontecendo, quando simplesmente iria ter uma definição, ia se resolver, não, ia converter o valor Caixa da Saúde. Como é que foi? Quando tudo estava indo bem, parece onde que teve a terceira manifestação, que foi onde que teve aquela caixa de som que parou a cidade inteira por causa dessa confusão. Não, sobre a Caixa de Saúde, nós temos uma comissão de aposentados, paralelo, tudo isso, debatendo, por exemplo, o aposentado sem paridade, ele perdeu a cesta e não vai ter o reajuste. Então é preciso da gente encontrar soluções. E aí foi aventado a utilizar a autarquia, que presta saúde, mas que também faz um pagamento quando o servidor falece, a sua família recebe o pecúlio. E alguns aposentados já recebem parcela em parcelado desse pecúlio em vida. Tudo isso debatendo, por exemplo, o aposentado sem paridade, ele perdeu a cesta e não vai ter o reajuste. Então é preciso da gente encontrar soluções. E aí foi aventado a utilizar a autarquia, que presta saúde, mas que também faz um pagamento quando o servidor falece, a sua família recebe o pecúlio. E alguns aposentados já recebem parcela em parcelado desse pecúlio em vida. E aí se aventou a possibilidade de um saque de R$400 mensal. Isso ainda está sendo discutido, é bem possível que isso venha a acontecer. Claro que a Caixa tem sua administração, tem a sua autonomia administrativa, e isso está sendo bem debatido no Conselho, enfim, entre a gestão, mas há essa possibilidade. E aí, como não tem como fazer só para os aposentados sem paridade, seria para todos de forma voluntária. Se você quiser receber o seu pecúlio por 12 meses, R$400 mensais em vida, de forma emergencial, para suprir essa necessidade, é possível de ser aprovado. Em detalhe, outra conquista dessa comissão de aposentados, o teto mínimo da aposentadoria do salário mínimo, o teto,
vai aumentar de 1.518, o aposentado que porventura se aposentou por invalidez, enfim, que tem a aposentadoria baseada ao salário mínimo, vai aumentar de 1.518 para 1.804, que é o salário mínimo estadual. Foi uma conquista do sindicato junto com a Comissão de Aposentados. E mais uma notícia boa, que é a possível modulação do desembargador referente aos aposentados 22-23 que perderam o abono. O promotor, ou seja, o Ministério Público, que é o que acusa, né, fez um despacho reconhecendo a tese da defesa, né, da Procuradoria, e possivelmente 99,9999% de que a decisão será modulada e os aposentados de 2022 terão seus proventos recalculados novamente, colocando os 470. Os próximos passos é daqui para frente. Bom, é isso, juntar os cacos, porque não teve vitória, muito embora o pessoal que votou pelo reajuste no salário base saiu contente. Importante dizer, o pessoal fala, o pessoal votou em 209, não é bem assim. Quando eu falei quando eu fiz o vídeo e falava os prós e os contras de cada vídeo, eu falei, tá registrado, salário base, pró e contra. Tem gente que vai conseguir recuperar os 400 e tem gente que vai. Eu fiz até assim, ó, tá vendo meu nariz aqui? Meu nariz é os 4.800 que é pago por ano, que era pago na sexta. Tem uma turma aqui, uma turma aqui. Aqui é os aposentados e quem tá no G5. Aqui é a turma do G1. Ó. Então, assim, quando teve gente que votou pelo reajuste no base, não foi para ganhar 209. Quanto mais tempo tem, esse 209, você pode ter 25% a mais de grau, 30% a mais de adicional de tempo de serviço, ou 33%, a depender de quanto tempo de serviço, mais 16,66% de sexta parte, mais aumento sobre os adicionais, que tem carreiras que recebem 3 adicionais, por exemplo, cada. Então, esse era o contra da proposta. Eu falei, esse é o ponto fraco, o ponto ruim da proposta. Porque uns conseguem recuperar os 400, outros não. Você pega um servidor jovem, que não tem triênio, não tem quinquênio, não tem adicional, não tem nada, vai ser 209 mesmo. Então eu aviso isso. Eu fui transparente e eu avisei os pontos positivos e os pontos negativos de cada proposta. Então, às vezes eu vejo em alguns grupos, como pode a pessoa votar para perder 400 e ganhar 209? Evidentemente que o aposentado, por exemplo, não vai ganhar só 209, né? Mas assim, de qualquer forma, enquanto representante da categoria, a gente jamais me sinto vitorioso nessa situação, porém é uma bomba que caiu no colo, que não adianta vir os paladinos da sabedoria, não tinha outro método. Essa é a realidade, não tinha. Tinha um teto estabelecido por lei, e não tinha. Agora vai aparecer um monte de profeta enfim. É juntar os cacos enquanto categoria. A categoria está organizada, a categoria sai desse processo mais sábia, mais participativa. Daqui a 4, 5 meses inicia-se a campanha salarial e é focar. Fortalecer o base incorporando o abono e a criação de um benefício alimentar. Esse é o foco. E esse é a nossa entrevista. A gente entrevistou o presidente Júlio, concedendo essa entrevista. Muito obrigado. E assim, é um leão que a gente mata por dia e é uns leão bravo. Porque além disso, você tem as coisas, tem plano de carreira para tocar agora, que foi aprovado na campanha salarial. 3, 4 planos de carreira para tocar. Você tem assédio moral, que é todo dia a gente combatendo. O sindicato faz um trabalho que muita gente não sabe, e algumas sabem, porque a gente atende muita gente e resolve muitos problemas. E nós estamos aqui para isso. É vocação. Para quem quer fazer mesmo, a gente não pode pagar por maus sindicalistas. A gente não pode pagar por maus sindicalistas. Como tem maus policiais, como tem maus médicos, tem maus sindicalistas. A gente aqui está para trabalhar, temos a vocação para isso, é um sacerdócio e nada mais do que fazer a nossa obrigação. Então, muito obrigado pela oportunidade,
e até a próxima. E muito obrigado também. Deus abençoe. Até.